Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 7, Lei e Graça. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua graça, essa graça eterna, infinita. E pedimos também o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que o Teu Santo Espírito abra nossa mente para compreendermos este tema da Tua palavra sobre a lei e sobre a graça. Derrama a Tua bênção respondendo os pedidos do Teu povo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Lei e graça. Queridos, sempre existiu uma polêmica entre a lei e a graça. Muitos cristãos entendem esta relação entre a lei e a graça. Uma relação de harmonia, não de conflito. Não uma dispensando a outra. Mas muitos outros não entendem. Eles acham que lei e graça estão em conflito, estão em lados opostos, como que alguns tentando se salvar pela lei e outros tentando se salvar pela graça. Mas, queridos, não existe este conflito entre lei e graça, não na Bíblia. O verso áureo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas capítulo 2 e o verso 1. Logicamente, Jesus Cristo é que morreu por você e por mim. A lei não podia salvar, a lei não pode salvar. Se a lei pudesse salvar algum pecador, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Queridos, salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, só existe pela graça, pela fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. A lei é o padrão de santidade e justiça de Deus. Violar a lei é pecado. Por isso diz na primeira carta de João, capítulo 3 e o verso 4, todo o que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. 1 João, capítulo 3 e o verso 4. E porque todos nós transgredimos a lei, porque todos nós somos pecadores, todos nós estamos encerrados debaixo do pecado. Isto está em Gálatas, capítulo 3, verso 22. Somente a graça de Deus pode nos salvar, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Nesse contexto, nós temos o pequeno detalhe do sábado, o sétimo dia da semana, como parte da lei. Por várias razões, muitos cristãos estão determinados a rejeitar o sábado como um dia santo, dando todos os tipos de desculpas para justificar essa atitude para não guardar o sábado. Mas, queridos, guardar o sábado não é tentar salvar-se pela lei. Guardar o sábado não significa desprezar a salvação pela graça, o único método de Deus para salvar o pecador. Guardar o sábado é o mesmo que guardar os demais 9 mandamentos da lei de Deus. É em obediência a Deus, é um amor que nós demonstramos para com Deus, o nosso Pai, por ter nos salvado, por ter nos resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, sem a obediência à lei. A salvação ocorre antes da obediência. Deus primeiro libertou Israel da escravidão egípcia, para depois lhes dar a lei dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Não podemos inverter, colocando a lei em primeiro lugar. A graça, sim, está em primeiro lugar. A graça está em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Em toda a Bíblia você vê a graça divina que nos salva, que nos liberta, que nos restaura, que nos faz participantes da natureza divina. Bendito seja Deus por esta graça eterna. Na parte de domingo, a lei no céu. Antes da lei ser dada para o povo de Israel no Monte Sinai, antes de Deus escrever os 10 mandamentos numa linguagem humana, em 2 tábuas de pedra, e entregar essas tábuas de pedra para Moisés ali no Monte Sinai. Antes de Deus fazer isso, a lei já existia. A lei de Deus, os 10 mandamentos,
existe no céu. Porém, queridos, lá no céu, a lei não existe em linguagem humana. A lei de Deus no céu consiste em 10 princípios. Nos 10 mandamentos escritos por Deus no Monte Sinai, estão ali os 10 princípios da lei de Deus. Nós precisamos ver em cada um dos mandamentos um princípio. Quando você abre a Bíblia, aqui em Êxodo capítulo 20, abra sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, aqui nós vamos encontrar os 10 mandamentos na linguagem humana. Mas, queridos, os 10 mandamentos são 10 princípios. No capítulo 20 de Êxodo, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Qual é o princípio aqui envolvido? É o princípio transgredido por Lúcifer no céu, porque ele queria ser Deus, ele queria se colocar no lugar de Deus, se assentar no trono de Deus. Isto foi transgressão deste primeiro princípio, porque não pode existir outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Agora, queridos, no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Qual é o princípio aqui envolvido? Nós só podemos adorar a Deus diretamente. Você só pode adorar a Deus diretamente, não usando intermediários, não usando símbolos, não usando ídolos, sejam de pedra, ou de gesso, ou de madeira, ou de ferro, ou de ouro. Não podem ser usados. Deus quer uma adoração direta a Ele e a Ele somente. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é o princípio aqui envolvido? É a reverência, é o respeito para com o nome de Deus, o YHWH. E o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Qual é o princípio envolvido aqui no quarto mandamento? É o princípio do descanso semanal. Esse princípio do descanso semanal é um princípio eterno. E aqui nós vemos no 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Qual é o princípio aqui envolvido? É o respeito para com os nossos pais. E é o cuidado que nós devemos ter para com os nossos pais. E agora o mandamento, não matarás. É o princípio de respeitar a vida. A vida vem de Deus e precisa ser respeitada. E o próximo mandamento, não adulterarás. Aqui está o princípio da fidelidade, da lealdade. E então vem o mandamento, não furtarás. Aqui está o princípio da honestidade. E então o próximo mandamento diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui está o princípio do falar bem, do edificar o outro. E então vem o mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui está o princípio do contentamento com o que temos. O princípio do contentamento com o que Deus nos deu. Portanto, queridos, os 10 mandamentos já existiam no céu. Por isso que Lúcifer pecou. Se não existisse a lei de Deus no céu, Lúcifer não teria pecado. Porque 1 João capítulo 3, verso 4 diz que pecado é transgressão da lei. Se Lúcifer pecou, é porque existia a lei de Deus no céu. Porém, não na linguagem humana. A linguagem humana existe para você e para mim, para as circunstâncias de pecado em que nós vivemos no mundo. Mas os 10 princípios são eternos. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 e vamos ler os versos 15 e 16. Perfeito eras nos teus caminhos, está falando de Lúcifer. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, até que se achou pecado em ti. O pecado não veio de outra galáxia, o pecado nasceu em Lúcifer. Perfeito eras, ele foi criado perfeito. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito, mas todas as criaturas de Deus são seres morais com livre arbítrio, liberdade de escolha. E aqui diz o verso 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência
e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Deus criou um anjo perfeito, mas ele usou a sua liberdade de escolha para discordar de Deus, para cobiçar a posição que pertencia a Deus, de ser adorado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, o verso 7. Romanos capítulo 7 e o verso 7. Aqui nós lemos: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Queridos, a lei não é pecado, mas a lei revela o pecado. E foi a lei que revelou o pecado de Lúcifer no céu, porque ele transgrediu a lei de Deus. É a lei que revela o nosso pecado hoje. Quando nós transgredimos os mandamentos de Deus, nós pecamos. A vontade de Deus se expressa nos preceitos de sua santa lei. E os princípios desta lei são os mesmos princípios do céu. Percebam, existem os mandamentos, que foram escritos em linguagem humana, os 10 mandamentos, mas existem também os 10 princípios, que estão contidos nos 10 mandamentos. E estes princípios são eternos. No céu e na terra, Deus tem seres morais, com liberdade de escolha, e existe uma lei para governá-los. A violação dessa lei, onde quer que seja, no céu ou na terra, é pecado. A lei moral e os seres morais são inseparáveis. Sem a lei, o que definiria o que é moral? Você? Eu? Não. Nós, seres humanos, não definimos o que é moral. O que define é a lei de Deus, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Na parte de segunda-feira, a lei em Deuteronômio. Queridos, não somente em Êxodo capítulo 20, mas também em Deuteronômio capítulo 5, ali nós encontramos os 10 mandamentos repetidos por Moisés para o povo de Deus, antes deles entrarem na terra prometida. A nação hebraica, ali na fronteira de Canaã, o povo escolhido de Deus, estava prestes a herdar a terra prometida, e Deuteronômio contém as instruções finais de Moisés para o povo de Israel antes deles possuírem a terra. Entre essas instruções estava a ordem para obedecer os mandamentos de Deus. Vamos ler Deuteronômio capítulo 4 e o verso 44. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4 e o verso 44. Aqui nós lemos: esta, pois, é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Ali, antes deles entrarem na terra prometida, Deus repetiu, através de Moisés, os seus mandamentos. No processo da salvação, a justificação pela fé, a salvação, ela ocorre antes da obediência. Você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você foi salvo por Jesus Cristo. Primeiro Deus nos liberta, assim como libertou Israel da escravidão egípcia, e depois deu-lhes a sua lei. Primeiro Deus o liberta da escravidão do pecado, salva-o, resgata-o, perdoa-o, e então, depois de salvo, depois de você ser feito filho e filha de Deus, então Deus lhe dá os mandamentos e pede de você a obediência. O que os filhos devem para os pais, senão a obediência? Por isso que Deus pede a obediência para os seus filhos e filhas, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Mesmo a leitura mais superficial do livro de Deuteronômio mostra como a obediência à lei era crucial para a nação de Israel. Obedecer era sua parte na aliança. Deus tinha feito muito por eles e ainda faria muito por eles, coisas que eles não poderiam fazer por si mesmos, coisas que eles não mereciam. Por isso é graça. Quando Deus faz por você aquilo que você não pode fazer por si mesmo, quando Deus faz por nós aquilo que nós não merecemos, isto se chama graça. Deus nos dando o que não merecemos. E o que Deus pediu em resposta a esta graça? Pediu a obediência.
Não é diferente agora, queridos. A graça de Deus nos salva à parte das obras. Não podemos ser salvos pelas obras. Em Romanos capítulo 3, verso 28, lemos: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A salvação vem antes da obediência à lei de Deus. E quando vem a obediência à lei de Deus? Depois de estarmos salvos em Jesus Cristo. Nossa resposta de amor e gratidão a Deus é a obediência à lei. Obedecemos à lei não em uma tentativa inútil de sermos salvos, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. Mas como resultado da salvação, que tão graciosamente recebemos, vamos obedecer ao nosso Deus. Por isso Jesus disse: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. João capítulo 14 e o verso 15. Deuteronômio pode ser visto como uma grande lição prática sobre a graça e sobre a lei, a harmonia que existe entre uma e outra. Pela graça, Deus nos redime, faz por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos, assim como Israel não poderia ter escapado da escravidão egípcia por suas próprias forças. Em resposta, vivemos pela fé uma vida de obediência a Ele e a sua lei. Desde a queda de Adão e Eva até o presente tempo, até o fim dos tempos, Deus tem na terra um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Estas características reveladas ali em Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Estas duas características pertencem ao povo de Deus não só no Novo Testamento, mas desde que Adão e Eva pecaram. O povo de Deus está caracterizado, é caracterizado pela obediência aos mandamentos de Deus e pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em toda a história, o relacionamento do Senhor com seu povo da aliança envolve a graça e envolve a lei. A graça nos perdoa a transgressão da lei, mas faz mais do que isso. A graça derrama sobre você o Espírito Santo, capacitando-o a obedecer os mandamentos de Deus, que se tornam alegria na sua vida. Deixam de ser pesados, porque você tem prazer em obedecer os mandamentos daquele que é o seu Pai. Você foi gerado como filho, como filha de Deus. E o que mais um filho pode fazer para agradar o Pai, senão obedecer os mandamentos do Pai? É assim que acontece. Eu amo a lei do meu Deus, do meu Pai Celestial, porque Ele me resgatou pelo sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, para o seu bem, a lei de Deus não foi dada para o mal. A lei de Deus não foi dada para cercear nossa liberdade. A lei de Deus não foi dada para nos prejudicar. A lei de Deus foi dada para o nosso bem. Quando você olha para a lei de Deus, os 10 mandamentos, como um muro de proteção, quando você olha para a lei de Deus como uma cerca viva que está ali para nos proteger, entendemos que se permanecermos dentro deste perímetro da lei de Deus, nós, os seguidores, seremos protegidos de uma série de males que de outra forma nos alcançaria e nos destruiria. Muitos incrédulos que procuram razões para rejeitar a Bíblia, eles vêm com o pensamento, com a ideia de que no Antigo Testamento Deus era severo, vingativo e mesquinho, em contraste com o Deus do Novo Testamento, que é misericordioso, que é bondade. Isto é um tremendo engano, porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, meu querido irmão, não é o Deus Pai, é o Deus Filho, toda aquela revelação feita desde o Jardim do Éden. O Deus que procurou Adão e Eva lá na viração do dia, no Jardim do Éden, era o Deus Filho. O Deus que apareceu para Abraão, conversou com Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, era o Deus Filho. O Deus que apareceu no Monte Sinai para Moisés, escreveu os 10 mandamentos e falou com Moisés, era o Deus Filho. Toda a comunicação e toda a revelação divina para a família humana pecadora, toda esta revelação é feita através do Deus Filho. Portanto, queridos, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento.
porque a comunicação entre o céu e a terra só é feita através de Jesus Cristo. Deus é amor e Deus é graça no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas este Deus cheio de amor e cheio de graça, desejoso de nos salvar, ele tem uma lei que já existia no céu e que foi transgredida por Lúcifer. É uma lei também que existe na terra. E nós também precisamos obedecê-la como uma resposta de amor e gratidão por tudo que Deus fez e faz por nós. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, vamos ver os versos 1 até o verso 15. Deuteronômio capítulo 10, versos 1 até o verso 15. Veja o que Deus fez. Verso 1. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte e faz uma arca de madeira. Deus escreveu os 10 mandamentos nas primeiras tábuas de pedra. Moisés quebrou estas tábuas de pedra quando viu o povo dançando e se banqueteando ao redor do bezerro de ouro. Deus agora pede para Moisés preparar outras 2 tábuas de pedra. Queridos, isto é graça. Se não existisse graça, todo aquele povo seria destruído, seria morto. Mas Deus perdoou aquele povo pecador, aquele povo que estava adorando o bezerro de ouro. Deus mostrou graça e misericórdia, pedindo que Moisés preparasse outras tábuas de pedra, para que ele escrevesse novamente os 10 mandamentos. O que é isso se não é graça? Por isso diz aqui o verso 2: e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas conforme a primeira escritura os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Moisés colocou as 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, dentro da arca. A arca do concerto, a arca da aliança. Esta arca tinha uma tampa. A tampa que cobria a arca da aliança era chamada de propiciatório. Queridos, propiciatório é o lugar em que se faz propiciação pelos nossos pecados. A misericórdia de Deus, a graça de Deus estavam ali representadas pelo propiciatório. Percebam a perfeita harmonia que existe entre a lei que estava dentro da arca e o propiciatório, que representa a graça divina que estava sobre a lei. Bendito seja Deus por sua graça. Se não fosse a graça divina, todos nós estaríamos perdidos. Por isso, queridos, no sistema do Antigo Testamento, do santuário terrestre, existia a morte do cordeiro. O cordeiro era morto todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Todos os dias existia este sacrifício contínuo no santuário da terra. Isto é uma revelação da graça divina. Mesmo que o pecador não viesse confessar o seu pecado no mesmo dia, mesmo que ele atrasasse uma semana ou dali um mês, ele viesse confessar o seu pecado, mas durante todo este período ele estava coberto pela graça, porque existia a morte de um cordeiro às 9 da manhã, outro às 3 da tarde, todos os dias no santuário da terra. Isto é graça. Há pessoas que enxergam no sistema do Antigo Testamento somente a lei. Eles não têm olhos abertos para a graça divina revelada no sistema do santuário terrestre. Desde o cordeiro que era morto lá no pátio sobre o altar de sacrifícios, e também através dos sacerdotes que entravam no lugar santo e queimavam incenso diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Ali estava a representação da graça, da intercessão, da mediação. Queridos, tudo o que era feito no santuário da terra era um símbolo do que é feito no santuário do céu. Antes de Jesus morrer na cruz, a graça estava representada pelo serviço do santuário, pela intercessão contínua, pelo sacrifício contínuo. Mas, queridos, depois que Jesus morreu na cruz e subiu ao céu e foi entronizado no santuário do céu, a graça não é mais através de símbolos. A graça é
concreta. A graça existe em Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou e que subiu ao céu por você e por mim. Ele é o nosso representante. Portanto, queridos, a graça divina está em perfeita harmonia com a lei divina, presentes no santuário da terra, presentes também no santuário celestial. E Deus quer que nós, filhos e filhas de Deus, olhemos para a lei, não com tristeza, não com pesar, mas como bênção. Para o nosso bem a lei foi dada, para servir de muro de proteção, uma cerca viva que protege você e a sua família contra os ataques de Satanás. Porque a lei mostra o que é pecado. Em outras palavras, a lei desmascara Satanás, mostrando a estratégia que ele usa para cativar os filhos de Deus, para enganar os filhos de Deus. A lei é um muro de proteção contra Satanás. Quem despreza a lei de Deus está à mercê, está exposto a Satanás para ser enganado por Satanás, sem nem mesmo perceber. Por isso, queridos, a importância de você ver a harmonia perfeita que existe entre a graça divina e a lei divina. Através da graça nós somos salvos e através da lei nós podemos expressar nossa gratidão e o nosso amor para com o nosso Salvador. Na parte de quarta-feira, escravos no Egito. Em Deuteronômio, um dos temas recorrentes é que o Senhor redimiu seu povo Israel do Egito. Várias vezes eles são lembrados de tudo que Deus fez por eles. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 26, verso 8. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Deus refresca a memória do seu povo, fazendo com que eles se lembrem de todos os milagres e maravilhas que ele fez para libertá-los da escravidão do pecado. Em todo o Antigo Testamento, o relato do Êxodo é mencionado como um exemplo da poderosa libertação da parte de Deus por sua graça, da escravidão e opressão do Egito. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão. Miqueias capítulo 6, verso 4. Mesmo no Novo Testamento, esse acontecimento é mencionado como um símbolo da salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque nós lemos em Hebreus capítulo 11, verso 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Queridos, no Novo Testamento é repetida também. Deus nos refresca a memória dizendo que ele libertou Israel, fazendo-os passar pelo Mar Vermelho como por terra seca e permitindo que os egípcios todos morressem no mar. Mas o povo de Deus foi liberto, foi salvo. Quando Moisés repetiu os 10 mandamentos ali em Deuteronômio capítulo 5, Moisés colocou uma ênfase adicional para o significado do sábado. Moisés expandiu o que já havia sido dado aos israelitas. Nos 10 mandamentos escritos por Deus no Monte Sinai, o sábado deve ser guardado como um memorial da criação, porque mostra a Deus como o Criador dos céus e da terra. Porém, queridos, ali nos 10 mandamentos de Deuteronômio capítulo 5, quando Moisés repetiu o mandamento do sábado, ele disse que o sábado é um memorial da redenção. É para lembrar o povo de Deus que Deus os libertou da escravidão egípcia. Neste sentido, queridos, o sábado tem 2 significados. O sábado é um memorial da criação e é um memorial da redenção. O sábado celebra Deus como Criador dos céus e da terra, e o sábado celebra Deus também como Redentor nosso, que nos liberta da escravidão do pecado, assim como libertou Israel da escravidão egípcia. Assim, o sábado se tornou não somente um símbolo da criação, mas um símbolo também da redenção e da graça. Todos na casa, não apenas as crianças, mas os servos, os animais, os estrangeiros, todos poderiam descansar no sábado, porque a graça se estendia a todos. A graça que recebemos precisa ser partilhada com os estrangeiros, com o nosso próximo.
A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 18, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, verso 21 em diante. Mateus capítulo 18, versos 21 em diante. Aqui nós lemos: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Misericórdia e graça para com o estrangeiro, misericórdia e graça para com aqueles que nos ofendem. Queridos, a mesma graça que eu recebo de Deus é a graça que eu devo partilhar e dar também para aqueles que vivem ao meu redor. A parábola que Jesus contou aqui em Mateus capítulo 18 fala exatamente da graça que nós recebemos e da graça que deveremos dar para os outros também. Aqui diz a partir do verso 23 de Mateus 18: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. Cerca de $600.000 era a dívida deste servo com o rei. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Isto é graça, graça recebida, graça outorgada. Mas este servo da parábola não usou de graça para com o outro que também tinha uma dívida com ele. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia somente 100 dinheiros, ou seja, era uma dívida pequena, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Queridos, exatamente porque ele não usou de misericórdia, não usou de graça para com aquele que lhe devia, Deus também disse: eu também não vou perdoar você, porque você não perdoou o seu próximo. A graça que nós recebemos de Deus é a mesma graça que nós deveremos partilhar com os outros. Na parte de quinta-feira, não por causa da sua justiça. A graça existe não porque nós merecemos, mas a graça pode ser bem definida como uma dádiva imerecida. É usar de misericórdia para com aqueles que não merecem. Isto é graça. O tema da justificação pela fé é central na religião cristã e bíblica. O que diz a Escritura? Em Romanos capítulo 4, verso 3, diz assim: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Ellen White expressou isso da seguinte forma: o que é justificação pela fé? É a atuação de Deus abatendo até ao pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua insignificância, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Quando nos reconhecemos incapazes de obediência, de guardar os mandamentos de Deus, quando nos reconhecemos pecadores, então, queridos, estamos preparados para que Deus use conosco de graça, que nos dê o perdão, use conosco de misericórdia. Ao considerarmos quem é Deus, um ser santo, em contraste com quem somos nós, seres profanos, seria necessário um incrível ato de graça para nos salvar. Esse ato de graça aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, o inocente, morreu pelos pecados dos culpados. Abra sua Bíblia e vamos ler Deuteronômio capítulo 9 e os versos 1 até o verso 6. Deuteronômio capítulo 9 e os versos 1 até o verso 6. Aqui nós lemos: Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste, quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome e os destruirá,
e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor tem dito. Queridos, era impossível Israel possuir a terra prometida, porque ali eram cidades muradas, fortificadas, terra de gigantes. Mas por que eles conseguiram possuir a terra? Porque Deus batalhou as guerras, porque Deus venceu os inimigos, porque Deus destruiu aquelas cidades fortificadas. Foi Deus quem fez. Por isso aqui em Deuteronômio capítulo 9, verso 5 diz: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Em outras palavras, Deus diz: vocês são pessoas pecadoras, teimosas, e não é por causa de vocês que eu estou dando esta terra, mas é por causa da minha graça, é por causa da minha misericórdia, é por causa da minha fidelidade. Eu fiz um juramento a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria esta terra. E não é porque vocês merecem, mas é porque eu uso de graça e de misericórdia. Queridos, aqui está a graça e a misericórdia de Deus reveladas no livro de Deuteronômio. Aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz que a promessa da graça de Deus foi feita antes dos tempos eternos. Queridos, antes de Adão e Eva pecarem, já existia a graça disponível. Jesus Cristo se prontificou a morrer pela família pecadora antes de Adão e Eva pecarem. Por isso, quando Adão e Eva pecaram, um cordeiro foi morto lá no jardim do Éden, simbolizando o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Queridos, a graça nos traz a salvação. A lei de Deus e os seus mandamentos não são os meios da nossa salvação, mas são sim resultado da nossa salvação. É uma alegria, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma alegria, é um privilégio podermos obedecer um Deus que nos ama. Um Deus que usou de tanta misericórdia para conosco. O inimigo de Deus, que se rebelou contra a lei de Deus lá no céu, ele tem usado a mesma estratégia, o mesmo artifício, enganando as pessoas para anular a lei de Deus na terra. O único verdadeiro detector do pecado, o padrão da justiça, é a lei de Deus. Anulando a lei de Deus, você não detecta o pecado, porque é a lei de Deus que diz o que é pecado. 2 trilhões de galáxias brilham no cosmos. 100 bilhões de estrelas compõem cada galáxia. 2 trilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas em cada uma chega a 200 sextilhões de estrelas. A nossa mente não alcança tudo o que isso significa. Um princípio da existência diz que quem concebe e cria algo deve ser maior e transcender o que concebeu e o que criou. Sim, queridos, nosso Deus é muito maior do que estes 200 sextilhões de estrelas. O Criador do cosmos. Ele se tornou um de nós. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isto é graça. O Criador do cosmos, destes 2 trilhões de galáxias, ele se tornar um de nós, para nos salvar. O que é isso se não for a graça divina? Queridos, considerando que Deus é o Criador de todas as estrelas e de tudo mais, que ato impressionante ele fez? O Senhor se diminuiu, tornou-se um bebê, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz, suportando a punição pelos nossos pecados e nossa maldade, para que pudéssemos ter a promessa da vida eterna. Diante de nós está esta verdade. A graça nos foi dada em Jesus Cristo ali na cruz. E o que Deus pede de você? De tudo o que se ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem.
Eclesiastes capítulo 12, verso 13. O resumo de tudo, diz aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, é que você tema a Deus. O que é temer a Deus? Reverenciar a Deus, obedecer a Deus. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Queridos, em resposta a esta graça infinita, vamos ser obedientes. Pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, pelo poder do Espírito Santo que em nosso coração escreve os mandamentos de Deus, vamos servir com alegria e obedecer com alegria. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Jesus dê para você a paz que só Ele tem para dar. Amém.